EBIAS. Atividade de Geografia, União Europeia. Eu, professor Arnaldo Ribeiro. Polo de Educação Especial EBIAS. Adaptação, professora auxiliar de Educação Especial Marília Brasil, UE União Europeia. A atividade dessa semana pede que mergulhemos no mundo chamado União Europeia UE, bloco econômico que é formado pela união e cooperação econômica, política de 27 países europeus. Atualmente, sendo assim, você entenderá um pouco dessa modalidade de integração econômica entre países, seus níveis de integração e entenderá melhor a União Europeia, que é o foco principal dessa atividade, que envolve um vídeo e um texto. Vamos ao vídeo contido aqui nesta videoaula. E aí galera, seguindo a nossa tendência do vídeo sobre Mercosul, vamos hoje falar sobre mais um bloco econômico. E desta vez nós vamos lá para a Europa, pois o bloco que vamos falar hoje é a União Europeia. Aquela que junta vários países europeus e já conseguiu até criar uma moeda de circulação para todos os países, ou nem todos. Vamos contar um pouco sobre a sua história, seus membros, curiosidades e etc. Então se você quer saber mais, fica ligado. A criação da União Europeia foi algo que passou por diversas etapas, ou seja, não nasceu de uma determinada data, como foi o caso do Mercosul. Mas se nós queremos falar sobre o nascimento desse bloco europeu, precisamos falar de um cara, Robert Schuman, que era o ministro francês das Relações Exteriores no ano de 1950. Antes de qualquer coisa, é importante você entender que Schuman foi um cara que teve 3 nacionalidades ao longo da vida. Ele foi francês, alemão e luxemburguês. Então, tipo assim, ele tava ligado como é que rolava as paradas nos 3 países e quais suas distinções. Bom, a Segunda Guerra Mundial meio que arruinou a Europa e com seu fim destruiu-se principalmente a Alemanha. A Alemanha foi responsabilizada pela política expansionista adotada por Hitler. E com o fim da Segunda Guerra, ela foi ocupada pelos aliados e dividida em 4 regiões. E bom, depois de toda a treta que rolou ali, digamos que estava meio difícil a galera se dar bem lá na Europa. E é aí que entra Robert Schuman, pois foi ele quem defendeu arduamente a criação da Alemanha Ocidental, juntando 3 das 4 regiões em que a Alemanha foi dividida. No caso, as regiões ocupadas e controladas por democracias ocidentais. Mas e a 4ª região? Esta seria a Alemanha Oriental, controlada pela União Soviética. Bem, como eu disse, o cara tinha 3 nacionalidades europeias, e isso fez com que ele sempre flertasse com a ideia de unificar a Europa. E no dia 9 de maio de 1950, 5 anos depois do regime nazista se render, Schuman sugeriu à Alemanha Ocidental e aos países europeus que criassem uma autoridade transnacional comum para administrar as produções de carvão e aço. E essa declaração ficou conhecida como a Declaração Schuman. E foi aí que tudo começou. Como essa foi a primeira proposta de integração europeia, é considerado o começo do que seria chamado posteriormente de União Europeia. E ela foi importante também por submeter a produção de matérias-primas primordiais para a indústria bélica a uma única autoridade na Europa. Com isso fica um tanto quanto mais difícil os países brigarem entre si. Então, em 1952, é criado o SECA, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que foi composta pela chamada Europa dos 6. São os países Alemanha, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, França e Itália. São estes, então, os considerados fundadores da União Europeia. Mas por que depois de tanta guerra, os países ainda toparam se juntar? Afinal, depois de tudo que aconteceu, é um tanto quanto surpreendente que a primeira região a promover a integralização seja logo na Europa. Isso se dá porque ao longo da história, as grandes potências do mundo foram sempre os países europeus, a base da cultura ocidental. Mas não mais, esta hegemonia acabou junto com o fim da Segunda Guerra Mundial, e o mundo conhecia agora outras duas superpotências, os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, tipo assim, ou a galera da Europa se ajudava ou ia rodar. Visto que cada país abrange uma pequena região do mapa, ficaria difícil competir. Em 1957, a Europa dos 6 decide evoluir essa cooperação entre os países e assina o Tratado de Roma. Este tratado fez a cooperação avançar no sentido de tomar um caráter econômico, social e político, com a criação do CEE, a Comunidade Econômica Europeia, ou MCE, o Mercado Comum Europeu. Ou seja, o tratado implantou um mercado comum que permitiu a livre circulação de pessoas, bens e capitais. E essa parada deu certo, então logicamente que mais países ali por perto decidiram entrar nela. Afinal, com a Guerra Fria rolando e as duas superpotências se bicando pela supremacia mundial, os países europeus precisavam se reestruturar de forma a competir. Então entrou mais 6 países na parada: Inglaterra, Irlanda e Dinamarca em 1973, Grécia em 1981, Espanha e Portugal em 1984.
1996. E assim, a Europa dos 6 passou a ser chamada Europa dos 12. Outra grande mudança acontece na União Europeia no ano de 1991, quando é elaborado o Tratado de Maastricht, assinado em 1992 e que entrou em vigor em 1993. Neste tratado foi criada a cidadania europeia, que permitia aos indivíduos não só residir e circular livremente entre os países que compõem a União, como também o direito de votar e ser eleito no estado em que estivesse residindo. E também foi neste tratado que foi criado o euro, a moeda comum para os membros da União Europeia, que passaria a circular em 2002. E, claro, a criação do Banco Central Europeu, que administraria a moeda. Porém, alguns países como a Dinamarca e a Inglaterra optaram por manter as suas moedas nacionais. Em 1995, aderiram ao bloco mais 3 países, a Suécia, a Finlândia e a Áustria. Posteriormente, em 2004, rolou a adesão de mais 10 países, sendo a maior das adesões ocorrendo de uma vez só. Entraram no bloco a Polônia, a Hungria, a República Tcheca, a Eslováquia, a Eslovênia, a Estônia, a Letônia, a Lituânia, as Ilhas de Malta e o Chipre. Em 2007, integram no bloco ainda a Bulgária e a Romênia. Inclusive, também em 2007, foi assinado o Tratado de Lisboa, no aniversário de 50 anos do Tratado de Roma. Este tratado buscou tornar a União Europeia mais democrática e eficaz para resolver problemas sociais e ambientais, como as mudanças climáticas e a ajuda humanitária. Além disso, fez algumas alterações no Tratado de Roma e no Tratado de Maastricht para melhorar o funcionamento da União Europeia, como, por exemplo, a eliminação de instituições obsoletas, os 3 pilares, dar mais peso ao Parlamento Europeu e a criação do presidente do Conselho Europeu. E, por fim, no dia 30 de junho de 2013, a Croácia foi o último país a aderir ao bloco. Depois disso, não rolou mais adesões, mas rolou a possibilidade de um país sair da União Europeia. O Reino Unido resolveu sair da União Europeia e realizou um plebiscito em que 51% dos votantes optaram por abandonar o bloco. Muito embora hoje em dia a saída do Reino Unido da União Europeia esteja um tanto quanto mais dificultada, pois ainda rola muita incerteza no Reino Unido sobre sair ou não sair, e o parlamento está meio dividido. Ou seja, essa saída do bloco ainda não foi concretizada, mas está no processo para tal, e a ação foi chamada de Brexit. Inclusive, se você quiser que a gente faça um vídeo sobre o Brexit quando toda a situação estiver resolvida, pede aí nos comentários que vai que, né? Bom, voltando. Hoje em dia a União Europeia possui 7 instituições financeiras, políticas de controle e legislação. São elas: o Parlamento Europeu, o Conselho da União Europeia, a Comissão Europeia, o Conselho Europeu, o Banco Central Europeu, o Tribunal de Justiça da União Europeia e o Tribunal de Contas Europeu. A União Europeia não foi boa apenas para os países europeus, mas também faz sua parte para com o meio ambiente. É o bloco com as políticas ambientais mais progressistas do mundo, com foco principalmente nas mudanças climáticas. Afinal, alguém tem que acreditar nisso e agir quanto a isso, visto que presidentes de outras nações temam em afirmar que tudo isso é infundado. A União Europeia foi, inclusive, louvada com o Prêmio Nobel da Paz em 2012 por sua dedicação à causa. E agora vamos a algumas curiosidades sobre a União Europeia. O Dia da Europa é comemorado em 9 de maio, e justamente por ter sido o dia em que foi feita a Declaração de Schuman. Dos 28 países que fazem parte da União Europeia, 26 apresentam um índice de desenvolvimento humano classificado como muito alto, ou seja, acima de 0,800. Os 2 países restantes ainda apresentam um índice alto, acima de 0,700, que são a Bulgária e a Romênia. O Brasil, no ranking do IDH, está atrás de todos os países membros da União Europeia, com 0,759. E existe também um hino europeu, que é uma parte da 9ª Sinfonia de Beethoven. Por fim, diretamente do site oficial da União Europeia, vou citar aqui quais são os valores e objetivos do bloco. Os objetivos da União Europeia são promover a paz, os seus valores e o bem-estar dos seus cidadãos, garantir a liberdade, a segurança e a justiça sem fronteiras internas, favorecer o desenvolvimento sustentável, assente num crescimento econômico equilibrado e na estabilidade dos preços, uma economia de mercado altamente competitiva, com pleno emprego e progresso social e a proteção do ambiente, lutar contra a exclusão social e a discriminação, promover o progresso científico e tecnológico, reforçar a coesão econômica, social e territorial e a solidariedade entre os países da União Europeia, respeitar a grande diversidade cultural e linguística da União Europeia, estabelecer uma união econômica e monetária cuja moeda é o euro. Os valores da União Europeia são comuns aos países que a compõem, numa sociedade que prevalece a inclusão, a tolerância, a justiça, a solidariedade e a não discriminação. Estes valores são parte integrante do modo de vida europeu. A dignidade do ser humano é inviolável, deve ser respeitada e protegida,
constituindo a base de todos os direitos fundamentais. A liberdade de circulação confere aos cidadãos europeus o direito de viajarem e residirem onde quiserem no território da União. As liberdades individuais, como o respeito pela vida privada, a liberdade de pensamento, de religião, de reunião, de expressão e de informação, são consagradas na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. O funcionamento da União assenta na democracia representativa. Ser cidadão europeu também confere direitos políticos. Todos os cidadãos europeus adultos têm o direito de se apresentar como candidatos e de votar nas eleições para o Parlamento Europeu. Os cidadãos europeus têm o direito de se apresentar como candidatos e de votar no seu país de residência ou no seu país de origem. A igualdade implica que todos os cidadãos têm os mesmos direitos perante a lei. O princípio da igualdade entre homens e mulheres está subjacente a todas as políticas europeias e é a base da integração europeia, aplicando-se em todas as áreas. O princípio da remuneração igual para seu trabalho foi consagrado no tratado em 1957. Apesar de continuarem a existir desigualdades, a União Europeia realizou progressos significativos. A União Europeia assenta no Estado de Direito. Tudo que a União Europeia faz assenta em tratados acordados voluntária e democraticamente pelos países que a constituem. O direito e a justiça são garantidos por um poder judicial independente. Os países da União Europeia conferiram competência jurisdicional ao Tribunal de Justiça da União Europeia, cujos acordos devem ser respeitados por todos. Os direitos humanos são protegidos pela Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que proíbe a discriminação em razão, designadamente, do sexo, origem étnica ou racial, religião ou convicções, deficiência, idade ou orientação sexual e consagra o direito à proteção dos dados pessoais. Introdução: o que são blocos econômicos? Os blocos econômicos compreendem a formação de mercados regionais entre os países a fim de dinamizar e integrar a economia de seus membros, através da livre circulação de mercadorias ou da redução dos impostos cobrados em importações. Os blocos econômicos podem ter vários objetivos que respeitam a 4 fases de integração. Os blocos representam o aspecto mais proeminente do mundo globalizado e da atual ordem mundial, que é a formação dos acordos regionais. A imagem mostra os diferentes blocos. Observe as suas localizações. Hoje em dia, existem diferentes tipos de blocos econômicos que se organizam em diferentes denominações e níveis de integração entre os seus países membros. Dessa forma, como existem diferentes objetivos e distintos níveis de avanço em termos econômicos entre os acordos regionais, adota-se uma classificação dos blocos econômicos a fim de melhor estudá-los. Sendo assim, eles são postos em uma hierarquia que vai desde a zona de livre comércio até uma união econômica e monetária. Confira. Primeiro, zona de livre comércio, consiste na eliminação ou diminuição significativa das tarifas alfandegárias dos produtos comercializados entre os países membros. Trata-se de um acordo meramente comercial para importações e exportações entre os países membros. Exemplo: NAFTA, Tratado de Livre Comércio da América do Norte. Segundo União Aduaneira, trata-se de uma zona de livre comércio que também adotou uma tarifa externa comum, TEC, que é uma tarifa que visa taxar os produtos advindos de países não membros dos blocos. Dessa forma, além de reduzir o preço dos produtos comercializados entre os países membros, a União Aduaneira ainda torna os produtos de países externos ao bloco ainda mais caros. Exemplo: CARICOM, Comunidade do Caribe, CAN, Comunidade Andina, e o Mercosul, do qual o Brasil faz parte. Quarto, União Política e Monetária, consiste em um mercado comum que ampliou ainda mais o seu nível de integração, que passa a alcançar também o campo monetário. Adota-se, então, uma moeda comum que substitui as moedas locais ou passa a valer comercialmente em todos os países membros. Também é criado um Banco Central do bloco, que passa a adotar uma política econômica comum para todos os integrantes. Exemplo disso é o euro, a moeda da União Europeia, o único exemplo de mercado comum e, ao mesmo tempo, de união política e monetária é a União Europeia, que é hoje considerada o mais importante bloco econômico da atualidade em razão do seu avançado nível de integração que alcança os 4 objetivos aqui descritos. Em muitos casos, essa integração alcança até mesmo as decisões políticas que eventualmente são tomadas em conjunto pelos países membros. Como você pode ficar sabendo pelo vídeo, a União Europeia chegou a contar com 28 países membros,
Mas em 2016 o Reino Unido deu início ao processo de saída do bloco europeu, o que se concretiza a partir de 31 de janeiro desse ano. Agora, com isso, leia o texto a seguir. Brexit. O Reino Unido oficialmente deixou a União Europeia. O que acontece agora? 31 de janeiro de 2020. BBC Brasil disponível em https://www.bbc com português internacional 51.335.145 é oficial. O chamado Brexit se concretizou e o Reino Unido deixou a União Europeia. Foi motivo de celebração para alguns e de tristeza para outros. O país oficialmente abandonou sua participação na UE às 23 horas em Londres, 20 horas em Brasília, que corresponde à meia-noite em Bruxelas, a capital da UE. Uma projeção de um relógio em Downing Street, a sede do governo britânico, marcou a ocasião. O primeiro-ministro Boris Johnson soltou uma declaração e falou de um começo de uma nova era para o país e prometeu uma verdadeira renovação nacional depois de 47 anos como membros da União Europeia. Com o divórcio selado, o primeiro capítulo do Brexit se encerra, mas o próximo apenas começou. Ainda há muitos acordos e negociações a serem feitas. Bandeiras do Reino Unido foram colocadas no parlamento para marcar o dia do Brexit. O que vai mudar? No começo, não muita coisa. Um período de transição de 11 meses começou e o Reino Unido vai, em geral, seguir as regras da União Europeia. As grandes mudanças vão começar quando a transição terminar. Mas a UE, a partir de agora, um clube com 27 membros, e não 28. Em outras palavras, o Reino Unido continua por enquanto sendo um único mercado e mantendo as regras alfandegárias. Isso significa que as regras de comércio e livre circulação de bens e serviços continuam as mesmas durante o período de transição. A liberdade de movimentação para pessoas continua a mesma e a Suprema Corte da União Europeia ainda tem jurisdição sobre o país por enquanto. Mas não vai mais haver representantes britânicos no Parlamento Europeu nem ministros britânicos nas reuniões da UE onde são tomadas as grandes decisões. A partir de agora, o Reino Unido tentará fechar um novo acordo econômico com a União Europeia e com outros países. O presidente americano Donald Trump já acenou para a construção de um acordo de comércio massivo com o Reino Unido. Cidadãos britânicos não são mais cidadãos europeus, mas ainda podem viajar livremente pelos países do bloco. O mesmo vale para os europeus no Reino Unido. Mas depois do período de transição, que o Reino Unido diz que terminará em 31 de dezembro de 2020, as regras de imigração vão mudar para os cidadãos do Reino Unido e da UE. Os 3,5 milhões de cidadãos da UE no Reino Unido terão até junho de 2021 para fazer um pedido de residência. Mas se não houver um acordo sobre isso entre o bloco e o Reino Unido, o prazo para ficarem no país é o fim deste ano. Os 1,3 milhões de britânicos na UE terão que fazer um pedido de residência. Depois da transição, o Reino Unido está planejando um sistema de imigração baseado em pontos, que vai afetar todo mundo, quer seja da UE ou não. O que acontece agora? O Reino Unido e a União Europeia vão usar os próximos 11 meses para negociar um novo tipo de relacionamento. Poucas pessoas do lado da UE acham que isso é tempo suficiente, incluindo a presidente da Comissão da UE, Ursula von der Leyen. A UE quer um acordo de livre comércio que estabelecer os termos para a troca de mercadorias, padrões de contratação, regras ambientais e outras questões entre o bloco e o país. Novos acordos de segurança, viagem e imigração precisam ser assinados. Acordos de comércio costumam durar anos, então se os dois lados chegarem ao fim de 2020 sem um acordo, é possível que o Brexit seja um rompimento seco, sem termos para as relações comerciais. Se isso acontecer, o Reino Unido pode ter aumento nos preços dos alimentos e disrupção na distribuição de remédios e outros produtos. O comércio seria feito de acordo com as regras da Organização Mundial do Comércio, o que significa a existência de taxas em importação e exportação. Como o país chegou a essa situação? O Reino Unido se juntou à Comunidade Econômica Europeia em 1973 e teve um referendo apoiando essa decisão 2 anos depois. Conforme o bloco cresceu e se tornou o que é hoje a União Europeia, ele se tornou um bloco não apenas econômico, mas político. Entre alguns políticos,
cresceram as objeções à ideia de união cada vez mais próxima com os povos da Europa, que foi acordada pela ONU em 1992. Mas deixar a ONU se tornou uma possibilidade só quando o Partido Conservador decidiu fazer uma votação sobre o assunto. A saída ficou conhecida como Brexit. Um referendo aconteceu em 23 de junho de 2016. O deixar ganhou por uma pequena margem, com 51,9% dos votos válidos contra 48,1% de pessoas votando ficar. Se seguiram 3 anos de difíceis negociações sobre os termos do divórcio, com o governo britânico tendo dificuldade em concordar com o parlamento sobre um acordo de saída. O que é o acordo de saída? Os pontos principais discutem como o Reino Unido vai pagar a multa de 39 bilhões de libras por sair, torna inefetiva a lei que admitiu o país no bloco, substituindo-a pela lei sobre o período de transição e propõe um plano para garantir um acordo sem problemas entre a Irlanda, que continua sendo parte da UE, e a Irlanda do Norte, que é parte do Reino Unido. O acordo também garante os direitos dos cidadãos da UE vivendo no Reino Unido, criando um comitê para monitorar seu tratamento. De acordo com a legislação britânica sobre o acordo de saída, estender os 11 meses de transição é proibido. A saída do Reino Unido da UE fará muita diferença para o bloco. O Reino Unido era um dos mais importantes membros do bloco, e um dos principais contribuintes econômicos ao lado da Alemanha e da França. O país fazia uma contribuição anual de cerca de 7,8 bilhões de libras para a UE. Então, quando o pagamento terminar, no final de 2020, haverá uma diminuição significativa nas finanças do bloco. A forte contribuição do país às políticas de segurança e relações internacionais do bloco eram muito bem recebidas pelos outros países e com certeza farão falta. Nenhum outro país do Reino Unido está planejando sua própria versão do Brexit e na verdade vários países tentam entrar. Para o Reino Unido e a União Europeia, os próximos meses são centrais, mas as relações nunca mais serão as mesmas. Atividade. Agora, tendo entendido o que são blocos econômicos, o caso da União Europeia que conta com 27 países membros, pós-Brexit, escreva um resumo, no caderno, a respeito do que você pode aprender com os textos e com o vídeo. Após isso poste fotos de sua atividade, no caderno, aqui nos comentários do Facebook, identificando seu nome e turma, e ou deixe no caderno para a posterior conferência. O ideal seria você tirar a foto para que possamos conferir quem de vocês tem feito as atividades com regularidade. Não esqueçam que eu faço o levantamento periodicamente de quem responde e participa. Dúvidas sobre a atividade e também sobre as anteriores podem ser questionadas via e-mail arnaldo.ribeiro@prof.pmf.sc.gov.br. Boa atividade a todos e boa semana. Professor Arnaldo de Araújo.